Hoje nós vamos estar conversando na nossa roda de conversa com o professor Marcelo Barreto Ferreira sobre ética e moral e também com a presença do nosso companheiro Lázaro César da Silva, que é assessor sindical e também estará contribuindo com essa roda de conversa, juntamente com a nossa colega Daiane, que nós temos feito uma série de entrevistas no nosso grupo Em Movimento, né? E convidamos você a assistir, a compartilhar e, sobretudo, a dar opinião sobre os temas que nós estamos fazendo, debate, de conversas, para que a gente possa melhorar cada vez mais, tanto o nosso Facebook como também no YouTube. Marcelo? Bom, quero agradecer em movimento mais essa oportunidade, dizer que como professor da rede estadual, trabalho com formação de professores, um professor de História, na área de Filosofia, bacharel em Direito também, e, portanto, é um prazer imenso agradecer aos nossos membros da mesa para a gente poder iniciar esse espaço que é tão importante hoje em dia, que é o espaço de privilegiar o diálogo. Utilizar Mojimirim e o mundo como um veículo de tratamento do que é nosso, do pertencimento a qual nós somos chamados. E hoje nós, com muita propriedade, nós vamos fazer um rascunho e tentar aproximar o entendimento de relação de ética e moral e esses princípios nos nossos tempos. Princípios que nós queremos para os nossos tempos. E inicio esse chamamento lembrando o nosso grande professor Paulo Freire, que vai dizer que é urgente que a nossa escolarização possa ser tão acolhedora e multiplicadora de saberes, para que esses gestos democráticos sejam espelhados e que todos nós possamos ouvir, todos nós possamos dialogar, todos nós possamos com sabedoria escolher o debate, privilegiar a troca de ideias e, ainda mais, acatar a decisão da sua grande maioria, que é a democracia por excelência. Quando falávamos aqui no módulo anterior e trabalhávamos um pouco dessa relação do que é estar e fazer democracia de qualidade, pública, soberana. Então, nesse sentido, sabiamente completa o Paulo Freire. Forando esse acatamento, nós vamos se exprimir na intolerância. E digo mais, nós vamos inclusive adiantar as nossas divergências e nos comprimir diante as contrariedades, o que é muito difícil, o que é uma realidade hoje em dia. Precisamos fazer da nossa tolerância, da nossa convivência, a sabedoria e a oportunidade, para que da democracia possamos espelhar o nosso presente e futuro. Escutar, ter a palavra do eu e do outro no encontro do que é nosso. É por isso que a ética de cada dia dá-nos onde? É princípio. Nós vamos aqui iniciar o tratamento dessas questões, para poder pensar com você. Então vem comigo. Quero que você esteja muito à vontade de curtir essa nossa página, de participar dessa nossa qualidade, desse nosso espelho que é você, que é nós, nesse encontro muito produtivo. Só quero agradecer em movimento. Eu vou passar a palavra ao César, que sabiamente também vai nos acolher nesse início de bate-papo. Obrigado. Obrigado ao movimento pela oportunidade, Daiane, Hernani, Marcelo, o nosso técnico ali, nos auxiliando aqui nesse debate, nessa conversa. E mais do que nunca, nós precisamos realmente de filosofar, buscar o entendimento, buscar o diálogo, e nós precisamos de fazer com que a democracia, que é um espaço, é um governo do povo, para o povo, com o povo, e que hoje me parece que se tornou uma coisa que é do mercado, para o mercado e do mercado. E nesse momento, nesse debate, a gente tem mais a importância, né? Além de ser importante, a gente tem mais a obrigação de cumprir o nosso papel, que é de provocar, que é de insultar, que é incomodar de fato mesmo, que muitas
muitas vezes por conta desse mercado individualista ele se tornou e não se cuida da democracia e do coletivo. Então essa é a nossa grande missão aqui, de provocar esse debate, essa discussão, de nos envolver com aquilo que é social, com aquilo que é público, sabendo distinguir o que é público do privado e trazer a democracia para o seio da sociedade, discutir de fato a fraternidade, a igualdade e cumprir o nosso papel nesse debate. Obrigado ao César. Grande a importância desse momento de que se coloca em movimento a provocação do pensamento. A provocação de existir que existem convicções e que fraternalmente nós vamos incomodar algumas convicções, de que nós podemos fraternalmente viver e conviver e pensar diferente. Pensar diferente no privilégio de que as nossas decisões possam ser a soberania das nossas condutas e em democracia, conviver e viver com princípio. Assim, passo então um pouco ao pensamento do que nós podemos nos relacionar com o ético. Vamos nos lembrar aqui de uma relação muito interessante. O ético nos faz perguntar entre o poder, o querer, né? E o poder, o dever e o querer são questões que estão em contrariedades. Estamos aqui em contrariedades. Queremos, final de semana, estar com os nossos familiares. Queremos, durante a semana, ter mais tempo para poder estar aqui em movimento. E no privilégio dessas contrariedades, nós estamos aqui no querer, poder e dever, realizando esse momento de diálogo, esse momento de debate. E o ético, ele vai trazer, por sua própria caracterização e a sua significação, aquilo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. Ele é o estabelecimento de um relacionamento como princípio, não se troca, ele está posto. O bom e o correto, ele nasce dessa condição e ele é espelho para que nós possamos nos ajustar diante dessa conduta. Os valores que vão sendo adquiridos e os princípios éticos que são traduzidos no nosso cotidiano são as relações com a moralidade. A moralidade é aquele princípio ético colocado à prova, colocado em exercício. É por isso que muitas das vezes nós precisamos ter muito discernimento para poder falar do ético e do moral. São das condições do moral que nós precisamos, na atualidade, compreender. O imoral, aquele que não pratica a ética. O imoral, aquele que contradiz o bem de todo para o particular. Falamos aqui em movimento, numa passada conversa anterior, sobre essa questão, o público e o privado. E aí o amoral é aquele que não tem discernimento. A mentalidade, quando não possui mais os valores de referência, ou a criança de pouca idade. O imoral é aquele que traduz e contraria a regra, utilizando do que é do todo para si próprio. Mas a ética é o princípio. Todos nós estamos aqui sabendo que o princípio do bom e o correto é estar em consonante com aqueles que você convive. Nenhum de nós pratica alguma ilegalidade para estar aqui hoje. Há um princípio ético. Os valores morais estão espelhados nas legislações que foram construídas pelos nossos costumes e que vão ser espelho da gente observar que esses pensamentos são para a vida toda. Assim, eu quero convidar você a vir comigo a pensar um pouco do que olhar para o cotidiano e ver que isso é possível. Nós temos aqui uma paisagem que eu vou conferir a você de uma história que andou o mundo. Ela saiu da Espanha e percorreu todo o mundo como grande exemplo do ético e do moral, né? Em 2012, em Navarra, na Espanha, um queniano, o Abel Mutai, uma corrida de cross country, uma corrida que se sai ao campo percorrendo 15 quilômetros. Quiçá esse, ao final de percorrer a sua jornada, olhando já a pista e o gramado, conduzia ele para uma área de escape. Ele achou que a prova estava por terminar. E o grande exemplo do ético e do moral vem quando o espanhol, o corredor Ivan Fernandes Anaya, vem ao seu lado e vai gritando: olha, continue, à frente é a chegada. Nós estamos aqui numa área de continuidade.
ele olha para trás sem entender, fica assustado e o espanhol Ivan Anaya o conduz à linha final. Eis que a imprensa espanhola, estando em terra própria, questiona: por que fizeste desta forma? Por que não consolidaste a tua vitória? Ele cometeu um erro, ele cometeu um ato falho, por que você não se deu bem? Pensamos na atualidade e pensamos na sabedoria que traz o grande Ivan para a nossa vida. Ele disse: a minha mãe está em casa e ela sabe que eu correndo esta prova, eu não iria chegar à frente do meu concorrente. Ele se desapercebeu, ele se distraiu e sabiamente eu pude tocar a ele e dizer: avante, o que me pertence é aquilo que eu construí durante a minha jornada. Por isso, ao final desta prova, em segundo lugar, eu vou chegar em casa e dizer: mãe, muito obrigado por essa vitória. Então, em movimento é a vitória da sabedoria do que é correto, é a vitória da sabedoria das nossas possibilidades de entender que nós não precisamos estar recorrendo às facilidades de se dar bem. Eu vim nessa vida para me dar bem, mas o eu e o tu e o nosso convivem. Tu não és uma ilha. Precisa estar nessa reciprocidade para entender a modalidade do princípio ético e exercer do exemplo que foi o nosso corredor Ivan Fernandes Anaya, que em 2012 trouxe para nós essa brilhante ocasião para fazer com que as nossas reflexões possam espelhar o nosso presente e futuro. Nós precisamos muito mais hoje em dia saber quem são aqueles para qual nós podemos responder que estamos fazendo o que é correto e o que é benefício e o que é melhoramento. Assim, nesse momento, nós não precisamos estar nos questionando como a sociedade me olha, porque é um mundo em exposição. Olha, você podia. Não. Diz sabiamente o Anaya: desculpa, mas eu aprendi da minha casa para o presente e para o futuro e o infinito que o bom e o correto era resguardar o direito a quem é de direito. A Constituição dos valores e dos saberes indicava que ele era segundo colocado. Ele esteve assim em todo o percurso da prova. Por um descuido, o primeiro colocado se desprendeu a sua atenção achando que já tinha terminado a prova, mas não. Sabiamente escolheu o espanhol a vitória da soberania. E o queniano o cumprimentou, assim que percebeu da sua falha, e o abraçou na grande chegada. Vitoriosos estão os dois, pela oportunidade de agradecer a eles esse exemplo para a nossa vida do que é o princípio ético, do que nós podemos transformar do exemplo do que é correto algo que nos pertença e que nos melhore, nos harmonize. Muito bem feito foi uma premiação onde conjugou essas forças para que elas estejam em festa do que em discórdia. A concórdia é muito melhor para o privilégio da humanidade do que a discórdia. Eu passo a palavra. Obrigado pelo início. Muito bom, Daiane, um comentário. Acho que é um belo exemplo histórico, né, que com certeza nós vamos estar colocando depois a imagem, que marcou, acho que a história. Eu agradeço ao Marcelo e ao César por trazer essa filosofia aqui para a gente, de algo que é fundamental, né? Que, antes de tudo, nós temos que pensar na ética e na moral, que é a base dos nossos princípios, né? Mesmo que hoje nós tenhamos uma legislação escrita, né, toda fundamentada, que nós tenhamos um judiciário montado, com todos os seus procedimentos, com todos os seus protocolos, a gente tem que sempre se lembrar dessa base. É tanto, Hernani, que quando a gente inicia o curso de Direito, né,
que agora eu estou no começo, uma das primeiras disciplinas lá na teoria geral do direito, na teoria geral do Estado, se fala em justnaturalismo, né? Se fala nessa ética e moral, porque para que nós depois se nos tornarmos, né, profissionais do direito, nós saibamos de tudo desse princípio que sempre conseguiu reger a raça humana, sem dúvidas. Então, é aquela história, né? Nem tudo que é legal é moral. E nós temos que sempre ter isso em mente. Hitler, ele em nenhum momento agiu no país dele com ilegalidade. Ele transformou todas as leis para que ele pudesse tomar todas aquelas atitudes catastróficas, né? Para que ele pudesse realizar aquele genocídio que nós todos conhecemos. Ele agiu dentro da lei. Então, por isso que nós temos que ter cautela, né? Pensar sempre lá atrás nesses princípios éticos, morais, que às vezes parece chato, é tão chato falar de filosofia para muita gente, né? Que é o que rege o nosso cotidiano, mas nós temos que lembrar dessas bases para que outras pessoas, para que um contexto todo não sofra por atrocidades tomadas dentro da legalidade, mas que está totalmente fora da moralidade. É um tema atual, né, subatual, embora desde lá da história, no início da história, sempre se debateu isso. Mas é um tema atual, presente no nosso dia a dia. Por exemplo, a questão do transporte coletivo. E o Jimirim está um caos, e aí envolve a questão ética e a moral. Mas vou passar para o Marcelo continuar a sua exposição, Marcelo. E o César. É que nós estamos ainda aprendendo que a finalidade ela é atender o princípio. E Mojimirim precisa atender aos mojimirianos. E a escuta, como bem disse o professor Paulo Freire, na democracia, ela é princípio ético. Ela vai dar voz a esse povo a dizer que precisa se transportar numa cidade, mas que seja escolhido o privilégio de saber das necessidades dessa população. É por isso que a contestação surge. É por isso que os problemas se demandam, como muito bem disse a Daiane agora há pouco, no bate-papo inicial, que faltou o diálogo de se perguntar como e por onde. Se bastou simplesmente cumprir uma planilha de transporte, ofuscando a qualidade, não privilegiando as pessoas. Então, sabiamente, nós vamos retomar pelos princípios e entender que o ético, o princípio, é atender aquilo que beneficia, aquilo que traz o melhoramento. E é nesse sentido que vai ser criada a lei. A lei, a moralidade feita em tradução através do princípio. E no mundo todo nós temos grandes exemplos, né? Sabiamente, muitas vezes o César me traz o exemplo do Ubuntu. Eu quero que o César possa nos presentear com essa reflexão que vai nos ajudar muito a pensar esse mundo do ético, esse mundo da moralidade. A gente começa a participar de uma conversa dessa, um debate desse, e as coisas vão passando como se fosse assim um filme, né? A gente vai lembrando do passado, vai vendo o presente e procurando construir o futuro, né? Por isso cada um falou alguma coisa. As pessoas não gostam muito de falar em filosofia, né? Mas a filosofia, ela nos chama, nos convida a caminhar. É a utopia, né? O que serve a utopia? Se você caminha 2 passos e volta 3 passos, caminha 2 passos, talvez tenha que voltar 10 passos. Mas então para que serve a tal da utopia? Para nós continuar caminhando, né? Continuar buscando, né? E estava me lembrando aqui de uma reportagem que ainda vi essa semana, de uma senhora que sofreu um acidente nos Estados Unidos, na plataforma, esperando o trem, sofreu um acidente e ficou presa. E as pessoas ajudou ela a sair dali, mas ela pedia, por favor, ela pedia, por gentileza, não me chame na ambulância. Nossa, mas coisa interessante. Sofreu um acidente, estava precisando do tratamento médico,
e ela pedia: não chame a ambulância. Por quê? Porque fica muito caro chamar uma ambulância nos Estados Unidos. O cidadão não tem direito à saúde nos Estados Unidos. Tem dinheiro. Se tiver dinheiro, ele compra a melhor saúde. Mas se não tem, se cuida de qualquer jeito. E não chamaram a ambulância e as pessoas buscaram no bar, buscaram em algum lugar um pano, limparam, cuidaram, compraram na farmácia e acabaram cuidando da senhora. O cuidado, cuidando, né? Cuidado, ele nasceu primeiro do que o homem. E nós perdemos essa percepção que nós não temos mais de cuidado. A gente fica olhando as pessoas e não cuidamos. Não cuidamos do que é nosso, patrimônio público da humanidade. Eu estou muito contente essa semana porque nós tivemos duas vitórias. Primeiro é que o Conselho Nacional de Saúde publicou uma resolução proclamando o SUS como patrimônio público da humanidade. Segundo é que o Tribunal Superior também proibiu a fabricação e o uso e a comercialização do amianto. Quantos anos? Não são poucos anos, são 35 anos. 30 anos, a minha luta, mas gente que veio antes de nós, né? Pessoas que antes nós já vivia falando, né? E por que eu estou fazendo essa reflexão? Para dizer o seguinte: a felicidade dessas duas vitórias é que o Ubuntu, eu existo porque você existe. Eu penso porque você pensa. Eu quero um mundo melhor para mim porque eu quero que você também tenha esse mundo melhor. Mas num espaço onde a gente só vê o mercado, só vê o dinheiro, só vê a ganância, como é que a gente busca construir esse mundo, construir esse espaço? É na filosofia, é buscando a fraternidade, é provocando o outro, é buscando a discordância, para ver se na discordância a gente constrói a concordância. Então, é o Ubuntu, Marcelo, o Ubuntu. Eu vivo porque você está aqui, eu vivo porque você vive. É grande a satisfação de ter o César trazendo para nós esse espelho dessas conquistas. Eu quero parabenizar a essa caminhada na qual o César pertence, escolheu por paixão, né? A alimentação, a saúde, o homem, a vida e a nossa sociedade. E observar que esse zelo e esse cuidado pela humanidade está nos exemplos que nós trazemos de várias partes do mundo. Se nós saímos da Espanha e viemos agora para a África, está numa paisagem essa ideia do ético e do moral muito simples do Ubuntu, né? O Ubuntu, que vai, tradução para nós, a portuguesada, vai ser: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, o Ubuntu, César, foi traduzido, foi nos chegado por uma paisagem das mais simples, e você sabiamente me diz isso, e eu gravei isso na memória e trouxe para a nossa roda de conversa. E é muito grata a surpresa que ela começa lá com um estudioso na África, que depois de passar um tempo numa comunidade, ele está partindo, e todas aquelas crianças que conviveram com ele um grande tempo, ele olhava para a questão da demografia, para o estudo das famílias, para a subsistência da agricultura, para a vida em si da localidade. Ele ia embora, e o que eu vou deixar para essas crianças? O meu estudo, sim, mas eu vou estar na Europa, vou estar fora da África. E ele lembra de que tem algumas guloseimas na mochila, bala, algum tipo de doce. O que faz ele sabiamente? Ele pega: pessoal, vamos aqui criar uma competição muito simples, e eu vou premiar vocês com umas bolachas, uns doces, umas balas que eu tenho na mochila, e aí eu vou ficar muito feliz de que o ganhador leve esse prêmio como uma coisa que eu estou presenteando a vocês. Aí ele vai lá, constrói uma linha no chão, né? Pega lá uma vareta, um graveto,
grava uma linha, se posicionam 8 crianças, e aí ele vai e conta lá 20 passos. 20 passos, pessoal, tudo bem? Vou dar a largada. Olha aqui, ó, o meu saco de guloseimas. 3, 2, 1. É dada a largada. As crianças, muito calmamente, se dão as mãos e iniciam os 20 passos até a chegada final daquela competição. E ele se questiona, mas como? Como que eu vou agora entregar para o vencedor? Tio, nós todos somos o que somos, um pelos outros. O melhor de todos nós é que venceu. É por isso que nós aqui aprendemos desde muito cedo a nos dar as mãos para conseguir sobreviver diante das nossas adversidades. O Ubuntu traz para nós a beleza de que um princípio foi ensinado para essas crianças: nenhum daqueles poderia ser melhor que o outro. E o Brasil hoje, Ubuntu, nenhum de todos nascido na territorialidade ou filho de brasileiro no exterior, chegado a essas terras, tem um sistema único de saúde para poder ser tratado. Ele não ficará, como outras localidades desse mundo, a ver uma expectativa de um atendimento, de uma precarização do humano. Assim, o mundo não tem um sistema único de saúde. E o Brasil tem a capacidade de transformar esse sistema num patrimônio. A defesa desse patrimônio, os seus melhoramentos, estão nas nossas conquistas. Está no nosso Ubuntu, darmos as mãos para denunciar o descaminho, que é traduzir o que? Imoral, aquilo que é ético. A verba foi demandada para o município. Imoral foi aquele que desviou o que era legal, o que era de direito do povo. E aí nós vamos percebendo que nós devemos lutar pelo quê? Pela moralidade, para que a moralidade seja cumprida na sua essência e que o Ubuntu faça parte das nossas vidas quando nós conseguimos nos reunir para agora lutar, não só pelos transportes, mas também lutar pela saúde, lutar pela vida. Eu passo a palavra para a gente continuar nossa roda de conversa. Inclusive, tem uma questão muito interessante, né? O César mencionando a questão do amianto. E em Mojimirim tem uma lei, né? Uma das primeiras leis no estado de São Paulo, provavelmente no Brasil, aprovada contra o amianto, que foi um trabalho muito interessante da engenheira Fernanda Gianese, que trabalhou essa questão em vários pontos do Brasil, e inclusive Mirim, né? É uma lei da nossa autoria, quando eu fui vereador, e que foi aprovada por unanimidade. Não sei como nós conseguimos, mas conseguimos. Tem coisas que a gente é difícil de compreender, mas o convencimento foi tão importante que acabou sendo aprovado na época, isso há 20 anos atrás. Então, acho que é uma vitória, né? Essa passagem, esse programa, essa roda de conversa sendo interessante, porque resgata um pouco esses aspectos, né? Sem dúvidas, é muito importante a gente parar para pensar nisso, né? Se o outro está longe de um direito que é dele, se ele está sendo afetado, se ele está sendo prejudicado por não alcançar aquele direito, eu também estou sendo afetada, porque eu faço parte desse conjunto, né? O capitalismo, de repente, nos cega, nos coloca a ideia de que cada um por si, cada um lutando sozinho, e quando não. E o Sistema Único de Saúde não nos mostra muito isso, né? Mas, de repente, essa visão europeia que nós temos, de modelo europeu, nos faz também pensar que não, que o que tem no Brasil, o que foi construído no Brasil, não é bom. Até por origem aí de colônia de exploração e tudo mais, nos faz pensar dessa forma. Quando, na verdade, nós deveríamos... Muito obrigada, César, por trazer essa lembrança aqui, desse prêmio, né, de tornarmos patrimônio da humanidade o Sistema Único de Saúde. Isso é importante para todos nós, não só no meu caso, que sou profissional de saúde, mas como para toda a população. Então, acho que o que a gente tem que pensar a partir de agora é isso.
no contexto todo, né? Em Mojimirim, vimos aí uma decisão ser tomada sem consultar os que mais precisam, os que estão todo dia ali, que dependem do ônibus para ir ao trabalho, né? Não, o prefeito não se sentou com essa população para falar como que fica melhor para todo mundo. Vocês que estão ali, que precisam, que pagam os impostos, que pagam o ônibus, como vocês acham melhor? Não, isso não ocorreu. E assim também como a questão dos agrotóxicos, né, que o César com certeza vai saber mencionar isso muito melhor do que eu, mas que foi tomado muito mais por um interesse de mercado, né, do que pensando na saúde da população brasileira. Tirar o poder da mão da Anvisa, que é quem protege a saúde da população, a gente retrocede até no conceito de interdisciplinaridade, né? Porque se deixar na mão do Ministério da Agricultura, queira ou não, a gente sabe que ali é formado mais por técnicos voltados à agricultura e não à saúde. Então é muito triste ver uma situação como essa. Eu lembro que na minha graduação da faculdade, eu abordei um tema como trabalho de conclusão de curso, que foi o efeito da ametrina, que é um herbicida que já deixou de ser utilizado em muitos países, que é usado na cana-de-açúcar, principalmente, e que estava sendo usado no Brasil e que eu comprovei no final do meu trabalho, porque eu analisava em lâminas os rins de ratos da espécie da Wistar, o que causava aquele herbicida. E eu consegui demonstrar o que fazia ali nos lóbulos, nos tubos, era uma deformação visível morfologicamente. E como é um modelo muito parecido com o humano, a gente sabe o que isso faz, né, nos trabalhadores que estão ali no dia a dia lidando com esse herbicida e com a população que consome os alimentos que contêm, né, esse produto. E até hoje estamos aí, né, utilizando esses agrotóxicos que não são mais utilizados em outros países, utilizando todo esse lixo, e temos que nos calar, temos que comprar alimento. Não, vamos lutar contra isso, né? Vamos favorecer os orgânicos. Nós podemos fazer isso. Todos juntos, como eles deram o exemplo, o Ubuntu, todos trabalhando juntos, nós conseguimos chegar até lá. Marcelo, então, Eu acho que nós estamos nos percebendo que esse diálogo, os nossos combinados, somente estão serviços das nossas leituras, dos nossos estudos. E é claro que é muito lógico e é fantástico que as coisas do contemporâneo, do cotidiano, vão aparecendo. É por isso que ética e moral nos tempos, né, da atualidade, nos nossos tempos, nos indica a pensar um pouco do eu e do outro e dessa personalidade moral que é construída através do que nós já falamos aqui, consumo. Essa personalidade moral do indivíduo que indica o meu modular, o meu estabelecimento do computador de portátil, o meu, essa individualização, essa mercadorização do homem, da vida, nos traz um problema muito interessante para poder usar das inteligências a facilitação de atender melhor a vida do homem e a vida da convivência humana. Porque é muito difícil isso que você está falando, professor. Nós precisamos dessa dificuldade para ultrapassar as nossas expectativas. A individualidade nega a consciência do coletivo. A individualidade assinou o contrato em detrimento do público que é usuário do serviço de transporte, de saúde, da vida, da saúde. Então, nós precisamos observar que o princípio da ética, ela aqui nos exemplos que nós estamos confeccionando, nós estamos espelhando que é um princípio político. Como bem a sabedoria diz aqui, nós precisamos dialogar pelo bem viver e pelo bem conviver. É nesse sentido que a moralidade, traduzida em conquista, vire as leis e as leis possam nos beneficiar. Se não me falha a memória, provavelmente na década de 40, a França já tinha exterminado o uso do amianto. E nós aqui, colônia, mercado de consumo da Europa, do mundo, nós continuamos pondo a mão
estritamente no amianto e consumindo-se em câncer e consumindo-se em mortes. Então nós precisamos dessa sabedoria que o tempo leva para poder a sabedoria chegar através da consciência, do diálogo, de muito esforço, de muita gente que pôs a mão, entrou em qualquer lugar, não, entrou num coletivo, andou pelo Brasil, fez as suas palestras, levou sabedoria, levou estudo, capacidade para uma Câmara Municipal, para a sociedade onde habita, para a família na qual convive. Então nós precisamos saber que esse mundo do individual, a mônada humana, ela não é uma coisa do que eu sou.com, né? De novo aquela frase, eu vim para me dar bem. Essa fase do eu sou.com, a moda praia, né, é o que me pega, né? Hoje em dia nós precisamos traduzir e identificar o coletivo como uma forma de tradução das nossas necessidades. E é olhando para o município, é no município que estão as personalidades que fazem o Brasil. O município promove o Estado, o município promove a federação. A pessoa não habita no Estado, a pessoa não habita na federação, ela reside no município. Essa é a minha principal luta para que nós possamos, no município, dialogar e muito sobre o que diz respeito aos significados da vida edificante, aos significados, inclusive, entre o local e o global. O homem não pode ser um animal sem solução, como o individualismo prega. Porque o individualismo faz da medicina o fazer morrer para fazer viver. Aquele que tem acesso à medicina de qualidade faz morrer para fazer viver. Hoje nós precisamos saber que esse capitalismo individualista e que traz para nós somente a sobrevivência, ele tem que ser modificado. E eu não estou dizendo que nós vamos ter que aqui declarar guerra à tomada da Bastilha, 14 de julho, dia de hoje. Olha que fantástico. Tomada da Bastilha, Revolução Francesa. Os presos que lá estavam politicamente disseram não ao rei, não aos desmandos de que para o povo nem pão havia mais, mas para os ricos banqueteavam-se fio de ouro. Então nós precisamos identificar nesta nossa sociedade que esse princípio do consumo imediato, do prazer total, não nos serve muito às nossas condições de identificar do bem conviver e do bem viver. O comportamento ético, sim, vai me saber dizer do entendimento do que é melhor para o todo e quais melhoramentos esse todo sendo necessário. Eliminando um pouco dessa nostalgia do que foi passado, nós precisamos de um homem esperançar o presente e levar para o futuro daquilo que nós possamos ter como conquista, daquilo que nós possamos expressar no ato filosófico, na reflexão, na atitude de pensar criticamente tudo que me diz respeito, que me vem pelas telas das TVs, que me vem pelas telas dos jornais, pelas telas das mídias, e eleger, de fato, algum lugar que eu possa conversar e dialogar e pensar uma filosofia que vá construir valores e significados. Por isso, pensar o ético e o moral nos nossos tempos nos leva a imaginar coisas que estão pela atualidade, como, por exemplo, sabiamente vai traduzir uma paisagem um poeta chamado Chacal. Ricardo de Carvalho Duarte é um poeta que se constituiu na década de 70 no Rio de Janeiro com um mimeógrafo, né, que é o avô da cópia, né, aquele stencil colocado naquela máquina que produzia cópias, né, que a gente sabiamente nas escolas estudou porque as professoras se debruçavam fazendo várias provas com esse equipamento. E assim esse poeta ele vai dizer alguma coisa de que nós já vivemos no momento de repressão nesse Brasil, no momento de que esteve instalada uma ditadura através do poder militar, que trouxe para nós a confecção de um poder espantalho. Nos espantava, nos amedrontava, nos confinava. O povo não era dado a conversar. Certamente, ao final desse bate-papo, haveria um carro, um rabecão nos esperando para levar para alguma delegacia
e lá seremos questionados o que estaremos fazendo aqui. Esse é o poder do Estado repressivo. Assim, sabiamente vai dizer o Chacal que esse espantalho do inimigo que era identificado no passado, hoje em dia ele é identificado, mas de uma maneira mais diluída, que é agora a paisagem que eu vou pedir a ajuda do César, que é os agrotóxicos. Todos consomem o inimigo, todos somos facilitados, inclusive, a se servir de agrotóxico. E não sabemos mais identificar aquilo que nos faz mal à nossa própria vida. Passo a palavra ao César. Quero dizer que não sou ponto .com, né? Porque ponto comércio, e eu não sou mercadoria. Eu não sou mercadoria, assim como a saúde não é mercadoria, a educação não é mercadoria, o transporte não é mercadoria, a moradia não é mercadoria, a vida não é mercadoria. Nós não estamos à venda e não aceitamos e somos rotulados pelo preço, pelo mercado. Digo isso porque Rosa Luxemburgo, uma militante na Alemanha, que teve a sua vida impedida, né? Para a sua militante, tem uma frase que a gente sempre está repetindo ela. Quem não se mexe, quem não se movimenta, não sente as algemas nos pés. Então o movimento está aí, né? O movimento está cutucando, está mexendo, está produzindo, está chamando a atenção de vocês. Por que dizer aqui que nós ganhamos uma luta, uma guerra contra o amianto? Também não faz muito sentido se você, se a senhora, se o senhor não saber o que é o amianto. Então, quando o senhor, a senhora, chegar num depósito de material de construção e ver lá uma telha, brasilite ou internite, uma caixa d'água, brasilite ou internite, ver material, pergunte se aquilo é amianto. E não compre. E se você continuar comprando, eles vão continuar produzindo. Porque eles estão preocupados muito com a mercadoria, com o produto, com a mercadoria. Então a gente tem que se movimentar. O movimento está aqui para dizer que a gente tem que se movimentar por conta disso. E nem tudo a gente pode vencer nas batalhas da vida. Porque quem manda no mercado, no mundo globalizado, são o capital, é quem tem o dinheiro. E se hoje o Congresso Nacional votou lá no Congresso, mexendo na produção agrícola, mexendo na questão do agrotóxico, mudando o nome de agrotóxico para defensiva agrícola e coisa parecida, é porque nós temos culpa disso também. 80% dos deputados e senadores que estão no Congresso foram eleitos com verba desse pessoal, da agroindústria, do café, da cana, da soja, da laranja. É lá que está, é lá que eles usam. A mando de quem? Nós estamos falando também de duas poderosas, que é a Monsanto e a Bayer. Agora se uniram, não é mais a Monsanto, agora era só uma. Uma libera o uso de agrotóxico, deixa você doente, e o outro produz o remédio para prolongar a sua vida, para você viver mais, porém comprando remédio. Então, é tudo isso que nós estamos dizendo, é a vida, né? É tudo pelo lucro. Tá? E a comunidade, e a sociedade, e o povo. Então, nós temos que nos movimentar e perceber, aqui na nossa região, aonde estão produzindo, nós estamos com a produção de produto saudável, produto orgânico, aqui próximo, aqui no Vergel, no assentamento 12 de outubro. E nós ficamos tristes essa semana, a gente sabendo que eles fazem tudo, curso, aprimoram o seu esforço para produzir, mas infelizmente a vizinhança usa agrotóxico e vem
correndo na água, vem correndo pelo ar, porque o vento não tem fronteira, né? Ultrapassa as fronteiras. Então, pertence a nós, né, a se movimentar. Eu vou repetir Rosa Luxemburgo: quem não se movimenta, quem não se mexe, não sente as amarras nos pés. Como é fantástico a gente ter condição de pensar as relações, né, de que estamos convivendo e com sabedoria saber dessas possibilidades. Algo hoje nos aflige, mas poderá no presente e futuro não mais nos afetar. Porque basta a soberania da nossa consciência, da tua consciência, das possibilidades, da pluralidade e diversidade do entendimento dessas consciências, nós vamos realizar a transformação. Transformar em ação é a possibilidade de entendimento do que nos faz melhor. Assim, essa metáfora lá do poeta carioca, né, entre o espantalho e o agrotóxico, ela reside também num poder que era ontem identificado facilmente e que hoje foi diluído, está pulverizado e nos faz mal, muito mal. Vejamos que hoje o espantalho ele foi civilizado, possui helicópteros, jatos, corporações, vende as empresas nacionais aos norte-americanos, aos estadunidenses, trabalha com a perspectiva de vender o que aqui está para beneficiar aos que estão em outros países, em outras economias. E nós vamos ficar flagelados? Não. Nós vamos se solidificando a entender que nós vamos denunciar os jatos, os helicópteros, muitos até com muita droga, que não se acham nem o proprietário da droga, nem o proprietário do helicóptero, e também não se sabe muito bem de quem que era isso. Mas esse discurso de que não se sabe, ele é pago, ele é custeado, e é como o César diz, vem pelo vento, né? Ele escorre das nossas mãos, porque as pessoas param de dar tratamento para as coisas que nos acontecem, que nos afligem, porque tem um benefício, tem um entendimento de que qual é o benefício, quanto custa, quanto leva, quanto é teu nome, qual é teu papo, qual é teu preço. Então, esse mundo mercadológico a qual nós estamos tratando aqui, observadas as estruturas do contemporâneo, nós verificamos que, passado essa fase de escolher entre o espantalho e o agrotóxico, nós estamos privilegiando a vida. E olhar para a vida nos implica em nos acotovelar, sim, debater e discutir o que é melhor diante das nossas necessidades. Nós vamos privilegiar a vida do que privilegiar a morte. É por isso que quanto mais nós insistimos aqui de reconhecer que a ética é um princípio e a moral é a conduta, é o veículo desses princípios em sociedade, nós estaremos fazendo um bem a nós mesmos e a quem nos pertence. Porque o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do entendimento daquilo que vai ser facilitado no tempo, daquilo que vai ser entendimento das nossas vontades. Olhar para que o ético e o moral atinjam a nossa sociedade, do ponto de vista filosófico, o respeito a nós mesmos, o respeito a todos aqueles que nos pertencem, e melhor ainda, o respeito àqueles que nós ainda não nos conhecemos, diversidade e pluralidade. O respeito a toda forma de religiosidade e espiritualidade, a universalidade como conceito do soberano, né? A paisagem é muito mais interessante que eu acho traduzida aqui para falar do ético e do moral seria o namastê do hindu, né? Seria o soberano e o sagrado que habita em mim é o soberano e o sagrado que habita em você. Também mais um conceito que a gente verifica que é muito utilizado para as pessoas que entendem e as pessoas que partilham do mesmo significado. Saber que o entendimento do ético e do moral do humano é fazer estar e requerer o benefício do outro como um benefício a si mesmo. Quanto de lutas, quanto de barreiras nós estamos verificando e quanto de necessidades vamos reivindicar para melhorar a nossa sociedade. Mojimirim.
nosso estado de São Paulo, nosso país, Brasil, América do Sul, onde habitamos. Nós precisamos reivindicar esses espaços, de entender que esse humano também é o político, o ético e o moral está na demanda de entender do que é correto, do que é propriedade do veículo, daquilo que é princípio e aquilo que é o benefício alcançado do que é do todo para o todo, e verificar que é o descaminho, que há corrupção, porque existe o corruptível. O veículo da corrupção deve ser combatido, muito mais até que aqueles que todo dia se esquecem do todo para beneficiar a si mesmo. Devemos levar o ético como um princípio, porque a nossa moral é a nossa conduta. O ético é o permanente, o moral ele é temporal, ele é construído das nossas capacidades. Havia entendimento no passado, caminhando tudo muito bem no Brasil. Hoje nós sabemos que essa temporalidade nos diz que ele faz mal, que ele nos traz câncer, que ele nos provoca a morte. Por isso que nós precisamos se inspirar no ético. Ele é universal, ele está aqui, está no mundo. Nós precisamos entender que a moral ela é cultural, ela é construída do que é nosso, daquilo que nos pertence. É desse entendimento, inclusive, que nós vamos, na tradução das dimensões do homem, pensar qual é a possibilidade de fazer do uso do ético-moral para os tempos da nossa atualidade. Eu vou aqui, finalizando essa minha fala, agradecendo essa oportunidade, passando a palavra para que nós possamos fazer das nossas escolhas as nossas melhores oportunidades. No princípio ético, a minha conduta cada vez mais dentro da moralidade. Obrigado, passo a palavra. Muito bom, eu acho que o Marcelo contribuiu para que a gente possa fazer uma reflexão sobre ética e moralidade, e com certeza esse é o nosso objetivo, né? O nosso grupo em movimento, que está no Facebook e também no YouTube. Eu acho que a essência nossa é trabalhar esses aspectos, né, nas mais diversos âmbitos, e até porque envolve também a questão da tolerância, né, que é a moral tolerante, a moral intolerante, né? Então são temas que a gente vai estar aí ao longo dos próximos rodas de conversa dialogando também, né, André? Isso mesmo, essa reflexão do professor Marcelo e do César também nos faz pensar que para a gente ir para a luta, né, acho que a palavra da vez é resistência, para a gente entender essa resistência não precisa ir muito longe, não precisa olhar a nível nacional. A gente tem um problema muito grande aqui em Mojimirim, que é a questão do Horto Vergel, assentamento 12 de outubro, né? Que as pessoas lá vivem um preconceito imenso, né, do resto da cidade de Mojimirim, que separa e que coloca-os em condição de criminosos, de bandidos, de invasores, e que não é bom os produtos dele, porque os produtos são menores, porque estão sujinhos de terra, mas que aceitam crimes cometidos, por exemplo, como da Monsanto, né? Então é muito fácil você atacar quem está lutando ali diariamente e não olhar para quem realmente está produzindo esse prejuízo em cima das pessoas, que está nos fazendo nos tornarmos mercadoria de troca. Então, assim, eu finalizo também a minha fala com essa reflexão, né? E agradeço muito esse momento, que eu acho que foi preciosíssimo, né? Eu acho que contribuiu demais. Muito obrigada. César, as palavras finais, por favor. Quero só agradecer a Deus, a filosofia, a ética, a moral, a emoção, agradecer a política. Nós não podemos criminalizar a política, transformar a política num demônio, porque nós temos que saber quem está fazendo a política, né? E exercer o nosso papel de cidadania. Agradecer a todos e a todas, agradecer aos meus companheiros aqui em mesa e convidar vocês para vir nesse movimento. Venha nesse movimento. Em breve nós estaremos visitando a cada posto de saúde aqui em Mojimirim para discutir novamente, fiquei fora um tempo aí, mas estou retornando
Eu sei que para desgosto de alguns, mas eu estou retornando, e vamos estar discutindo aí nas UBS de Mojimirim a grande importância que é do conselho gestor funcionar em cada unidade básica de atendimento. Vamos lá, ao movimento. Obrigado a todos. Ubuntu, Eu acho que essa é Alex, a palavra. também está aqui ajudando aqui na parte técnica. Obrigado a todos e Até a pela roda de próxima. conversa. Até a próxima. Obrigado. Ubuntu. Legal.